É o Pedro que vai apresentar. Só um minuto aqui que eu tô abrindo. Tá aparecendo aí pra vocês agora? Sim. Sim, Então eu vou iniciar. pode começar. Bom dia a todo mundo. Eu sou o Guilherme e junto com a Larissa e o Pedro, a gente vai apresentar o nosso seminário, que é intitulado Desenvolvimento de um imunossensor eletroquímico com ponta de algodão de baixo custo para a detecção da SARS-CoV-2. Nosso artigo ele foi publicado na Analytical Chemistry esse ano. Pode passar. A nossa apresentação está dividida em sessões de introdução, parte experimental, métodos e resultados de discussão. Pode passar. Bom, eu vou apresentar a introdução. Pode passar. Desde a primeira identificação na China no final de 2019, a SARS-CoV-2 se espalhou globalmente, causando muitas mortes e problemas de saúde para as pessoas infectadas. E como todos sabem, a Covid-19 é uma doença causada pela infecção pela SARS-CoV-2. E ela foi declarada como uma pandemia pela OMS em março de 2020. Então, dessa forma, a gente tem uma forma de detecção rápida da SARS-CoV-2, é uma coisa extremamente necessária para conseguir controlar de forma efetiva o rápido contágio e propagação do vírus. Pode passar. Diversos métodos de diagnóstico foram e ainda estão sendo desenvolvidos para conseguir detectar o vírus da Covid-19. Alguns exemplos são o teste PCR, que é uma técnica utilizada para amplificar uma região de interesse específica do DNA, e esse teste ele verifica se a pessoa está com o vírus através da coleta de uma amostra do nariz, da secreção do nariz, ou da saliva. Também tem o teste de detecção de antígenos, que ele também detecta o vírus da SARS-CoV-2, e as coletas também são por secreção nasal ou da saliva. E também existem os testes sorológicos, que fazem a detecção do anticorpo do vírus ao coletar amostras de sangue. Porém, os testes sorológicos eles não são confiáveis, porque os diagnósticos iniciais têm um tempo entre quando tu vai ser infectado e o momento que vai ter a soroconversão, então eles não são muito confiáveis. Pode passar. O teste de PCR ele é o principal método usado na detecção do coronavírus. Inclusive, a URGS ela faz testes periódicos para os professores, técnicos e alunos que estão indo trabalhar presencialmente nos laboratórios, enfim. Eu até já fiz esse teste 2 vezes. Porém, ele tem um tempo demorado para análise, né? No caso, demora umas 3 horas. E o problema é que ele requer diversas etapas, como a coleta das amostras por cotonete, o transporte dessa amostra para uma solução e a extração do RNA viral antes de fazer a amplificação. E ainda, esse teste é um teste relativamente custoso, tanto de reagentes e equipamentos, o que prejudica a maior aplicabilidade dele para diagnósticos da SARS-CoV-2 em países emergentes. Dessa forma, ele impede a implementação desse teste como uma forma mundial para conter a pandemia. Pode passar. Bom, como o grupo anterior relatou, existem 4 antígenos estruturais principais para os tipos de coronavírus, que são a proteína spike, que é a S, a matriz, que é a M, a envelope, que é a E, e a núcleo capsídeo, que é a N. Dessas 4, as proteínas S e N elas possuem os maiores potenciais para serem usadas como biomarcadores, porque elas podem distinguir entre os diferentes tipos de coronavírus. Pode passar. Bom, biosensores eletroquímicos, eles são um dos tipos de biosensores mais populares, porque eles têm diversas vantagens, como baixo custo, a capacidade de miniaturização, alta sensibilidade e seletividade. E essas vantagens tornam eles como ideais para serem usados como dispositivos para fazer diagnóstico. Eles têm sido amplamente integrados com nanoestruturas de carbono para criar dispositivos altamente sensíveis. E, recentemente, cotonetes de algodão eles têm sido usados em ensaios
para detecção de diferentes patógenos. E essa detecção ela é feita da forma colorimétrica, baseada na observação visual de mudanças de cor. Porém, esses ensaios eles dão resultados qualitativos ou semi-quantitativos só. E os poucos sensores desenvolvidos para detecção da SARS-CoV-2 que foram reportados até a época da publicação do artigo, eles até mostraram sensibilidade, mas esses biosensores ainda pediam uma etapa de extração do RNA e também pediam equipamentos ou reagentes caros. Pode passar. Bom, o objetivo do trabalho, então, foi criar um imunossensor eletroquímico para ser uma ferramenta rápida e capaz de realizar uma detecção direta do antígeno da SARS-CoV-2, que não precise de etapa de transferência de amostra ou de pré-tratamento. Pode passar. Bom, agora falando rapidamente, ação experimental. Pode passar. Os autores utilizaram diferentes agentes químicos, né? Porém, eu gostaria de destacar os 4 últimos, que são reagentes que a gente da química não costuma trabalhar no laboratório, que são a albumina de soro bovino e principalmente os antígenos da SARS-CoV-2, que é a proteína N e o seu anticorpo, e os antígenos da influenza A e do coronavírus humano e o seu anticorpo. Pode passar. Como materiais foram usados tubos PCR, eletrodos descartáveis, algodão estéreo, e o equipamento utilizado foi um potenciostato autolab da Metro M, onde foram realizadas todas as medidas de eletroquímicas de voltametria cíclica e voltametria de onda quadrada. Pode passar. Bom dia, eu sou a Larissa e vou apresentar os métodos utilizados para a fabricação do imunossensor com ponto de algodão. Pode passar. Os métodos eles foram divididos em 6 etapas. As 3 primeiras etapas são referentes à fabricação do imunossensor e as 3 últimas referentes à aplicação dele. Nessa primeira etapa, foi feita a modificação dos eletrodos de carbono com nanofibra de carbono. Esse procedimento foi utilizado o método de Drop Quart, que é um método que consiste em gotejar uma solução ou dispersão do modificador sobre o eletrodo, e em seguida evaporar o solvente depositando o modificador. No trabalho, foi utilizado 0,5 microlitros da solução de CMF e DMF na superfície do eletrodo de trabalho. Em seguida, esses eletrodos eles foram secos à temperatura ambiente por 20 horas e depois lavados com água para remover o excesso da solução adicionada anteriormente e colocados para secar novamente. Pode passar. Na segunda etapa, foi feita a funcionalização dos eletrodos modificados anteriormente usando a eletroenxertia. Essa segunda etapa ela foi dividida em 3 momentos. A primeira foi a obtenção do sal de ozônio, a segunda foi a eletroenxertia e a terceira a ativação dos grupos carboxílicos terminais. Nesse primeiro momento, foi produzido esse sal utilizando o ácido amino benzoico 2 milimolar misturado com solução de nitrito de sódio 2 milimolar em ácido clorídrico 0,5 ml. Essas soluções foram misturadas em agitação por 10 minutos a temperatura ambiente. Pode passar. No segundo momento, foi adicionado 100 microlitros da solução anteriormente preparada, a solução de ozônio, e inserida no tubo de PCR, no qual a superfície afunilada do eletrodo foi imergida no tubo e a outra extremidade foi conectada ao potenciostato. No potenciostato, foi realizada a eletroredução com varreduras de voltametria cíclica de 0,2 a menos 0,7 volts e uma taxa de varredura de 50 mV por segundo. Esse procedimento, a eletroenxertia, é um método que se refere à reação eletroquímica que permite que camadas orgânicas sejam fixadas em substratos condutores sólidos. Bom, e para verificar esse sucesso da enxertia nesse procedimento, foi feito a medida de espectroscopia de fotoelétrico de raios-x, XPS, antes e após a etapa de eletroredução. Pode passar. No terceiro momento, os grupos carboxílicos terminais, eles foram, para ativar esses grupos, os eletrodos foram incubados em tampão de pH 5,5, contendo solução de EDC e NHS por 1 hora
temperatura ambiente. Essas soluções são normalmente empregadas para imobilização de proteínas, quando as superfícies são modificadas com carboxilas, que foi o procedimento realizado na pesquisa. Pode passar. Na terceira etapa foi feita a imobilização do antígeno SARS-CoV-2 na superfície do eletrodo. Para isso, os eletrodos foram lavados com tampão de pH 7,4 e incubados individualmente a temperatura ambiente com a solução do antígeno, na concentração de 10 microgramas por ml por 3 horas. E para bloquear os locais livres dessa superfície do eletrodo, eles foram enxaguados e incubados em uma solução PSA, na concentração de 0,1% por 30 minutos. Após essa imobilização dos antígenos, os imunossensores foram preparados colocando um pedaço de algodão na extremidade inferior do eletrodo. E assim que ele era finalizado esse procedimento, ele poderia ser utilizado ou guardado a temperatura de 4 graus Celsius. A uso posterior. Pode passar. Na quarta etapa, foi feita a detecção eletroquímica do antígeno do tecido SARS-CoV-2 no imunossensor fabricado. Para isso, foi construída uma curva de calibração usando a proteína na faixa analítica de 0,1 picograma por ml a 1 micrograma por ml. Em seguida, foi adicionado a solução do anticorpo de 10 microgramas por ml de cada solução preparada, isso fora do eletrodo. Em seguida, foi medido 50 microlitros, adicionado a um outro tipo PCR e introduzido o eletrodo, incubado por 20 minutos. Feito esse procedimento, o eletrodo foi retirado e colocado em um tampão e deixado para 1 minuto para lavagem. Pode passar. O eletrodo ele foi colocado sobre uma campada de algodão para remover o excesso da solução em qual ele foi lavado anteriormente. E em seguida ele foi introduzido em um outro tubo de PCR contendo solução redox, que é o preenchimento 10 milimolar em tampão 7,4 e realizado em medidas de voltometria de onda quadrada. A varredura foi de 0,3 a menos 0,5 volt, com potencial de passo de 5 mV, amplitude de 20 mV e frequência de 25 Hz. As correções de linha de base foram realizadas para todas as curvas de fotometria de onda quadrada. A resposta do sensor eletroquímico foi medida utilizando a seguinte equação, onde o I é a corrente de pico da redução dos eletrodos após a incubação com a mistura do antígeno e anticorpo, e o I0 é a corrente do pico original do imunossensor antes da incubação. Vamos passar. Na quinta etapa foi feito o teste de reatividade com outros tipos de antígeno. Nesse teste foi feito a análise com o HN1, com o antígeno do HN1, e com o HCOV, que é um outro tipo de coronavírus humano. Pode passar. Na última etapa do método foi feito então o teste clínico desses eletrodos produzidos, dos imunossensores. Para isso, foi feita a coleta do filtro nasal com o imunossensor, e em seguida, esse imunossensor fornece um tubo de PCR contendo solução do anticorpo na concentração de 10 microgramas por ml, mais tampão 7,4. Em seguida, esses imunossensores foram incubados por 20 minutos, lavados e depois medidos por voltometria de onda quadrada. Quanto aos resultados desses métodos utilizados serão apresentados mais à frente. Pode passar. Ok, eu sou o Pedro e vou apresentar para vocês a parte de resultados de discussão desse artigo. A primeira etapa realizada foi a caracterização dos eletrodos modificados pelo CNF antes e depois da adição dos carboxifenil. Essa caracterização foi feita por microscopia eletrônica de varredura, voltometria cíclica e espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio-x. Percebe-se claramente pelas imagens de microscopia eletrônica, as figuras A e B,
que o eletrodo de carbono não alterado na figura A possui uma estrutura de multicamadas de grafite, enquanto que os eletrodos com CNF, a figura B, exibem uma camada densamente compactada de hastes do CNF, o que indica uma área superficial maior que o anterior. A eletroenxertia foi obtida via eletroredução do sal do diazônio, por voltametria cíclica. A primeira varredura, no caso a curva preta do primeiro gráfico, nos mostra um pico irreversível ao 0,3 volt, característico da redução do sal. Porém, na segunda varredura, em vermelho, esse pico de redução quase desapareceu em virtude da superfície do eletrodo, que agora está coberto com uma camada de carboxifenil que retarda o processo de transferência eletrônica. Por fim, por espectroscopia, XPS, nessa figura ao lado, foi observado um novo pico que confirma a junção dos grupos carboxy com a superfície do CNF. Com o objetivo de caracterizar as etapas na fabricação do imunossensor, foram utilizadas voltametrias de onda cíclica, voltametrias de onda quadrada, em diferentes etapas do processo em uma solução de ferro e ferricianeto. Este voltamograma gerado compara o eletrodo de carbono sozinho, em preto, com as alterações sucessivas realizadas. No primeiro processo, o eletrodo foi modificado com CNF, curva vermelha, e percebe-se um aumento no pico de redução devido à área superficial maior presente no CNF, como foi mostrado nas figuras do MEV. Após a incorporação da camada do carboxifenil na superfície do eletrodo, em verde, esse verde claro, o pico praticamente desaparece, provavelmente devido à passivação do eletrodo e o retardo na transferência eletrônica causado pela presença de um anel aromático. Enfim, na última etapa, com a imobilização do antígeno viral, em azul, ocorre um novo aumento no pico de redução, resultado dos grupos carboxy carregados negativamente na superfície do antígeno. Ok, como foi dito anteriormente, o principal objetivo do trabalho dos autores foi desenvolver um imunossensor eletroquímico com ponta de algodão que pudesse executar tanto a coleta das amostras quanto a sua detecção. Foi utilizado o algodão por causa de sua alta capacidade de absorção, que permitiria a coleta de amostras nasais pelo cotonete. Comparando-se o pico de redução do eletrodo sem o algodão com o algodão, percebe-se que não houve uma diferença significativa no sinal eletroquímico, menos que 5%. Também não houveram diferenças significativas no sinal obtido pelo sensor de SARS-CoV-2 com e sem algodão, e também após a ligação deste mesmo sensor com o anticorpo N. Ok, a detecção no imunossensor foi alcançada por meio de um teste competitivo, onde se misturou uma quantidade fixa de anticorpos com diferentes concentrações de uma solução contendo o antígeno N. Percebe-se pelo voltamograma gerado, essa primeira figura na esquerda, que quanto maior a concentração de proteína N, menor é o pico de redução gerado. Uma maior concentração do antígeno livre, no caso a proteína N, ocasiona uma menor quantidade de anticorpos disponíveis para se ligar aos antígenos presentes na superfície do eletrodo. E é justamente essa ligação entre o antígeno e os anticorpos no eletrodo que aumentam o pico de redução. A segunda figura ao lado é um gráfico de calibração do imunossensor de SARS-CoV-2, obtido pela plotagem da resposta do biosensor versus a concentração do antígeno. A resposta do biosensor foi calculada com base no aumento em percentagem do pico após a incubação com a mistura de antígenos e anticorpos, o I, e antes da incubação, o I0. Uma boa regressão linear foi obtida nas concentrações de 1 até 1000 nanogramas por ml da solução. Assim, pôde-se calcular o limite de detecção como 0,8 picogramas por ml do antígeno N de SARS-CoV-2, indicando uma excelente sensibilidade desse imunossensor produzido.
O imunossensor produzido também foi testado com outros antígenos virais, no caso a influenza A e o H-Cov, e uma diferença significativa foi obtida entre as respostas do imunossensor com seu antígeno específicos e não específicos. Testes utilizando o sensor com amostra de fluidos nasais de pacientes saudáveis mostraram que o imunossensor é capaz de coletar e detectar a proteína viral com alta precisão e sem interferência significativa de outros componentes do fluido nasal. O imunossensor também se mostrou efetivo em distinguir amostras de pacientes saudáveis e infectados e obteve boa concordância com os resultados do PCR. Resumindo, os autores conseguiram desenvolver um imunossensor eletroquímico revestido de algodão capaz de detectar o antígeno viral do nucleocapsídeo do SARS-CoV-2. As medições podem ser realizadas com um potenciostato portátil e facilmente monitorado com um dispositivo smartphone. Portanto, esse imunossensor eletroquímico desenvolvido pode ser considerado uma ferramenta diagnóstica promissora para a detecção direta, de baixo custo e rápida do Covid-19 em casos que não exigem a transferência imediata da amostra ou seu pré-tratamento. Essa é a referência do artigo produzido pelos autores. E se alguém tiver alguma dúvida, nós iniciamos a parte da discussão. Guilherme, Larissa, Pedro, parabéns pela apresentação, né? Assim como eu falei antes, o feedback será enviado separadamente para vocês, tá? Tá certo. Obrigado, professor. Colegas, alguma pergunta? Se não, então vamos agora então para o grupo da Gisele, Lisiane e Rochelle. Certo. Tornar-vos-ei apresentadoras e apresentadores. Gisele. Lisiane.